Olá, muito boa tarde. Consegui falar primeiro hoje. Fala, minha gente. Você sabe que quando alguém consegue, talvez outro tenha permitido, né? Mas nós estávamos ali no embate, no embate não, num diálogo. Aí eu falei, você falava alguma coisa, ele falava outra, assim, vamos entrar conversando? São dois programas. O que você assiste e o que você não depois. assiste. Verdade, Mas, né? O que acontece longe dos seus olhos sempre aparece. Aparece, E aparece. o legal é isso. Transparente. Legal é isso, é família, a gente está aqui conversando, é no bate-papo, a gente vem já discorrendo dos assuntos para poder compartilhar com você que está do outro lado e a gente quer que o mesmo de lá para cá aconteça também. Não, e são conversas sempre muito, muito agradáveis. A gente aprende muito com o pastor Aleixo, nos bastidores, aqui diante das câmeras também. No Fé para Hoje, outro dia eu estava lembrando, a gente precisa lembrar do Fé para Hoje, que vai ao ar toda segunda às 10h30 da noite. 10h30 da noite. Isso, fica o convite para você assistir e o consultório de família às terças-feiras, às 8 da noite. E a Binal, E tô todos aqui, os dias, tamo às junto 2h30 da tarde, aqui no Entre Família, com a gente. E também nos, né, e os programas você pode acompanhar, tanto Entre Família, Consultório, Fé para Hoje, acompanha lá no ntplay.com, beleza? O aplicativo, baixa lá e você pode acompanhar todas as programações. Tem a Dito Darlene isto, cantando, tem a Darlene fazendo coreografia, tem coisas nunca antes vistas. Tem a Darlene com crise de riso, tem poesias. tem poesia. Hoje, uma amiga tem perguntou histórias. assim, ela visitando a Novo Tempo, ela disse assim, mas o que você gosta mais, o consultório ou Entre Família? Eu Você falei, admitiu? Eu disse, eu gosto dos dois. Eu amo o consultório e amo Entre Família, amo estar com Você você ama, todas você ama. as tardes. Vamos voltar para o tema de hoje. O tema de hoje tem a ver com fé, aliás, é sobre fé e espiritualidade. Vamos definindo, inclusive, diferença entre fé e espiritualidade. Eu vou exigir muito daqui hoje. Com E tu? certeza, vamos subir Tu também? mais. Quero saber mais. Vamos trazer mais conceitos bíblicos, porque assim, ó, quando a gente fala em fé, a gente traz para vários aspectos da nossa vida. A gente vai falar hoje um pouco sobre a fé que salva. Como assim, viu? Milagres. Você já viu milagres acontecendo? Já recebeu milagres na sua vida? O fato de você estar aí, a gente está aqui, já é um grande milagre. Mas outras formas de milagre também, através da nossa fé em Deus, através da fé em Cristo Jesus. Mas será que às vezes, até uma coisa que a gente estava conversando, né? Será que a fé, por mais que seja em uma vertente diferente, se é de coração, será que também opera milagres ou Vamos não saber. através dessa fé? Até porque E a agora? Organização Mundial da vou chamar Saúde o intervalo. diz que a fé influencia a saúde física, mental e também a biológica. Mas que fé, que crença, que espiritualidade é essa estudada e vista como algo necessário para que nós tenhamos saúde física, mental, enfim, vamos conversar sobre isso. Temos um convidado de hoje que é médico, o doutor Elmer está aqui com a gente, vamos trazê-lo para este assunto como médico e cristão. Vai ser uma conversa daquelas, ó, daqui, tinindo. O que temos mais no programa de hoje? Temos aquele nosso momento sempre rico, dinâmico e engraçado e cheio tudo pouco. liberdades. Assim. Às vezes ele vem do Rio, às vezes ele vai para lá, mas ele está sempre aqui trazendo coisas boas, que é Lucas no hashtag. Sempre por aqui, muito boa tarde para vocês, meus amigos, boa tarde para vocês também de casa. Vocês estavam contando que são 2 programas. Um que acontece aqui ao vivo, pelos bastidores. Isso. Qualquer dia eu vou gravar esses bastidores para poder Boa. Vai render. compartilhar com o pessoal de casa, porque realmente é divertido. É bom, pessoal. é bom. A gente Ó, aprende. mas a gente tem que dar uma filtrada. Né? Pode deixar que eu Senão vão vou achar aqui, que ó. é doido, né? Senão vão- Instabilidade. Eu vi que deu uma... Aquele friozinho na barriga, por quê? Aí vão dizer, ih, são doidos mesmo. Não temos, não temos. É um assunto mais pra frente, deixa pra lá, mais pra frente eu falo sobre isso. Mas no hashtag de hoje eu vou falar sobre a nota fiscal paulista. Quem geralmente pede já tem um valor para poder receber. Vou falar quanto você, não quanto você pode receber, mas onde você pode encontrar informação e esse valor podendo chegar até a sua conta e você utilizar da maneira como você quiser. Vou falar também, pessoal, sobre os incêndios no Pantanal. Para ter uma noção, já corresponde aí a 2 cidades de São Paulo, a área já incendiada por lá. Também vou falar que hoje é o último dia para o pagamento das inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio. E você que é do Rio Grande do Sul, tem uma certa mudança. O prazo é estendido, tá bom? Mas daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Verdade. Falando em Rio Grande do Sul, chuvas voltaram em algumas regiões lá, né? Infelizmente. E as doações continuam, viu? sos@adra.org.br. Conheça mais desse trabalho também. Hoje nós teremos aqui também, falando em milagres, uma história de milagre, gente. Tenho certeza de que vai tocar o seu coração, trazer talvez até algumas lágrimas aí, ouvindo, acompanhando, assistindo essa história
Tudo isso e muito mais, daqui a pouquinho aqui no nosso Entre Família. Intervalo rápido, a gente volta já. Lendo aqui no nosso roteiro que, olha, uma pesquisa realizada na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo revelou que a religiosidade fortalece os pacientes que lutam contra o câncer. A psicóloga que coordenou o estudo disse que os pacientes têm na religião um apoio, um amparo, e que mesmo sendo algo não compreendido totalmente pela ciência, é fato constatado diariamente nos hospitais e consultórios, a diferença que faz a religião. Ou seja, agora a gente tem fé, crença, religiosidade, espiritualidade, um combo para a gente aprender, quem sabe hoje ainda, aqui a proposta, definir, entender, conceituar, se encontrar nesse meio. Afinal de contas, a maior parte de quem nos assiste agora é um público cristão, é religioso, enfim. Vamos então para esse tema de hoje, queremos te ouvir. Qual é a pergunta do dia? Pois é, interaja com a gente por aqui respondendo o seguinte, você acredita que a fé, ela pode curar? Através da fé você pode receber cura? Sabe de algum milagre, né, que a medicina não consegue explicar? Porque milagre é isso, medicina não consegue explicar. Você já viveu algum milagre aí na sua vida? Compartilhe com a gente. Conta pra gente aqui no nosso 12983150249. Lembrando que é por isso que a gente tem nosso programa ao vivo para ter a sua interação, tá bom? Manda aí no nosso WhatsApp. Robson Aleixo. Você vai pedir foto? Fé, religiosidade, crenças, curas, milagres. O que você diz sobre a gente começar a pensar mais seriamente, mais profundamente sobre o assunto? São termos que, por serem populares, eles vão se ressignificando com o passar do tempo. E às vezes a gente está falando de uma coisa que pode ter mudado o seu significado original, como pode também ter se espalhado e em determinadas culturas elas têm um significado diferente. Eu creio que hoje, quando se fala de espiritualidade, os ouvidos vão ouvir e pensar muitas coisas diferentes. Então, quando a gente fala biblicamente, da maneira cristã de falar espiritualidade, a definição de espiritualidade é aquilo que acontece da sua relação com Deus interiormente. Sempre quando a Bíblia fala de espiritual, ela está falando primeiramente de uma relação interior. Então, eu falo que o Espírito que habita em vós, mas ela é uma relação com o Espírito Santo. Isso é espiritualidade. É a relação interior com essa pessoa, Deus, Espírito Santo. Religiosidade é o absoluto com o qual eu tiro todas as minhas respostas para a vida. É possível ser religioso sem acreditar em um Deus, mas não é possível não ser religioso. Porque para que eu discuta alguma coisa, dentro de mim tem algo indiscutível. Então, é o último porquê de qualquer pessoa. Por exemplo, a gente vai falar de ciência. A ciência lida com o material, mas uma boa parte da nossa vida não é material. A ciência pode explicar como que alguém morre, mas ela não dá o porquê para alguém não matar. Esse porquê é religioso sempre. Então, isso é uma diferença disso. E aí nisso a gente vai no desenvolvimento das crenças. Mas essa definição a partir da Bíblia nos ajuda a conversar melhor. Bom, isso é para esclarecer ainda mais para você, clarear ainda mais para você, de que o caminho que nós vamos tomar no programa de hoje é nesse tom, né? Vamos conversar sobre milagre, fé, desmistificar alguma crença que esteja talvez equivocada quanto a este assunto, mas manda a sua pergunta, responde a pergunta do dia no 983-502-49 e eu vou devolver para ele, chamar o hashtag que é daquela dele. forma que ele tem que chamar sempre. Tá ficando tenso esse negócio. que agora eu tenho que ficar chamando. Não, então vamos combinar que hoje vai ser a última vez. Eu não acredito em vocês. Desculpa aí, acho que a nossa amizade sobrevive a isso. A última da semana, quem sabe, né? A Eu última me do responsabilizo de não mais lhe cobrar. Não Ontem quero você tenso. Esses dias teve até uma participação me chamando de poeta. É assim, ó. A última do dia. O Lucas quer trazer notícias boas, mas nem sempre ele consegue. O que você não pode é perder o hashtag. Meus parabéns, meus parabéns. Primeira notícia que eu quero compartilhar com você é o seguinte, esses dias... Agora você vai ter que dar notícia em rima também, Lucas. Essa eu vou preparar. Depois do intervalo. Mas a primeira notícia que eu queria falar para você é que esses dias vieram conversar comigo pelo Instagram, me chamando de garoto de Ipanema. Ou seja, surgiu daqui, já está tomando proporções fora, tá bom? Olha, essa aí tem uma mãe, esse termo aí. Gente, eu entrei no seu Instagram e gente, quanta foto bonita.
É muito. Menino sabe Suas tirar foto, fotos viu? são muito. Ele, claro, ele sempre na foto, óbvio. Né? Não é foto de paisagem sem ele. Mas é muito bonito. Qual que é o Instagram do Lucas? Ah, Qual que é, Lucas? Não sei se ele quer Arroba. Vamos lá, então. Fechou aqui? @_Luca. Corre lá. Luca. Como é que é o Luca? Como é que é o Luca? Lucas, Um dia ainda vou dar a notícia que eu quero dar sobre o Lucas, mas tá na mão do Senhor nesse momento. Vou cortar. Vamos lá, pessoal. Olha só, a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo liberou essa semana 34,7 milhões de reais em créditos a quem participou da Nota Fiscal Paulista em fevereiro deste ano. Entre as mais de 14 milhões de pessoas com direito ao valor, são pessoas físicas, condomínios, entidades, pessoas jurídicas que optaram pelo regime Simples Nacional. Para verificar o valor e resgatá-lo, é preciso acessar o site, né? Ou então você baixar o aplicativo Nota Fiscal Paulista, simples. A previsão é que o valor caia aí na sua conta em até 20 dias. O crédito ele fica disponível durante um ano. E a quem quiser, logicamente, se você quiser pegar o dinheiro, ajudar uma instituição a utilizar para alguma maneira, também é possível. Então, você baixa o aplicativo Nota Fiscal Paulista ou pelo site, você vai fazer ali um cadastro e saber o valor que você tem para receber, se tem para receber, e explicar também qual a entidade, ou então, no caso, o banco que você queira receber. Então, corre lá, porque se você não resgatar esse valor depois, você pode perder. Já aconteceu comigo algumas vezes. O valor estava lá, passou da... e perdeu. Mas uma coisa boa para se fazer com sua nota fiscal paulista é destiná-la para muitas instituições que criam, que fazem ações sociais, organizações não governamentais, que o governo tem um caminho para que você cadastre seu CPF lá e na hora que você faz a compra, você digita o CPF e ele vai. Nossa nota fiscal paulista, em casa, nós concentramos no CPF da minha esposa, e a gente faz doações para a ADRA com isso. Legal. E é uma boa quantia de dinheiro que ajuda outras pessoas. O interessante é bem isso, porque se a gente for sacar esse dinheiro, ele é pouquinho. A gente não consegue, é pouco o valor que vem para a gente, mas quando ele é destinado para uma instituição dessas, né, como a ADRA Brasil, o valor ele é bem maior, porque acaba... outras vertentes, né? O governo acaba destinando para lá também, então... É entrar lá no site e fazer o seu cadastro do CPF para doação. Aí, conforme você vai fazendo compras e colocando lá, cai automático e é muito Mas bom. não sei se você percebeu, me chamou a atenção que ele disse que é muito dinheiro. Então, Ou seja, é menina, muita compra lá. compra CPF demais, né? caro. Se você for fazer a conta de todos os impostos que você paga, você vai perceber que é muito dinheiro. Exatamente. Entendi. Vai, Luca. Mas agora, pessoal, tem um assunto que não dá para deixar de falar, que é o seguinte: em meio à temporada de fogo antecipada no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, está sendo desviado pelos focos de incêndio. Desde 1º de janeiro até o final de semana, agora, 338.675 hectares do bioma já foram consumidos pelo fogo. A área devastada é 2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, para se ter uma ideia. São os dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, do Corpo de Bombeiros do Estado. E de acordo com o levantamento, a área atingida aumentou 19 vezes esse ano, comparada então com o ano passado. Só que a previsão ela é favorável para a ocorrência de rápida propagação do incêndio florestais. Para os próximos dias, as condições é de tempo seco na maior parte do Mato Grosso do Sul. E a probabilidade é de temperaturas acima de 30 graus, aliada ainda com a baixa umidade. Seguindo agora para uma próxima notícia, agora eu quero falar de uma pesquisa que foi realizada nessa semana. Agressões sexuais foram um tipo de violência mais comprometida contra meninas de 10 a 14 anos no Brasil em 2022. Isso é um dado da Atlas de Violência. A agressão sexual representa quase metade dos casos de violência contra meninas nessa faixa etária e 30% entre bebês e crianças de 9 anos. Vamos então ver algumas diferenças que eu trouxe aqui para vocês na tela para a gente poder entender um pouco. Olha só, violência física, atos de violência com uso de força física intencional para ferir, lesar ou provocar dor e sofrimento. Violência sexual, qualquer ação que se vale de uma posição de poder para obrigar a pessoa a ter algum tipo de intenção sexual por meio da força, intimidade ou influência psicológica. E também negligência, omissão de cuidados básicos para o desenvolvimento físico, emocional e social da pessoa.
com privação de medicamentos, cuidados com a saúde e até o abandono. O Atlas, pessoal, ele usa dados do Sistema Único de Saúde, o SUS, e a edição desse ano tem informações referentes a 2022. Naquele ano foram registrados 221.240 casos de violência contra meninas e mulheres, o que representa uma agressão a cada 2 minutos. Os homens são os autores de 86,6% dos casos e são maioria em todas as faixas etárias a partir dos 10 anos. Já de 0 a 9 anos, os homens são responsáveis em 50% e mulheres com os outros 50%. Em 81 dos casos, a violência sofrida por meninas ou mulheres aconteceram dentro das próprias residências. Já a via pública é o segundo lugar mais comum. E agora uma outra notícia, mudando de assunto, agora o tema é Enem. Hoje, no caso, é o último dia para o prazo de pagamento das inscrições do Enem 2024. Já para quem é do Rio Grande do Sul, a inscrição é de graça, por conta da cheia histórica. E você que é do Rio Grande do Sul vai poder fazer a sua inscrição até o dia 21 de junho. As inscrições elas custam R$ 85,00 e a confirmação só é feita depois que você faz o pagamento, que pode ser por via boleto, Pix ou então no cartão de crédito. Agora, atenção aos isentos. É necessário sim fazer a inscrição, porque isso que vai comprovar e ter, logicamente, a sua inscrição feita, faça com que você realize ali a sua prova. O exame, ele acontece nos dias 3 e 10 de novembro. O Enem é uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, utilizado por instituições públicas e privadas como critério de seleção, além de ser um requisito para programas governamentais de auxílio estudantil. Então você vai entrar no site enem.inep.gov.br/participante. Eu até testei um pouquinho aqui antes mesmo de entrar no ar para fazer. É super legal, é meio que funciona como se fosse um chat. Você vai ali respondendo e a sua inscrição vai sendo feita. É só reforçando, então, enem.inep.gov.br, você vai ter as informações. E lembrando que o prazo termina hoje e quem é do Rio Grande do Sul tem até o dia 21 e está isento. Por hoje é só, pessoal. Chega? São as informações de hoje. Já? Chega? Chega? Como assim? Não, mas hoje Já ele arrebentou. chega, rapaz. Se fosse eu que falasse isso, vocês já Eu estavam. não falei como chega assim? de novo. Chega. Eu falei Pareceu. chega? Não, deixa eu defender meu amigo É. Abinal. É que quando o Abinal fala chega, ele Ah. tá fazendo uma brincadeira. Você não, quando você fala tá falando Boa, sério. pastor Alex, é isso aí, viu? Lucas, sai fora. Lucas, muito obrigada, tá? Mantenha Ó. a gentileza, educação, carinho, respeito. Deixa Eu eu não falar. posso Ô, dizer Lucas, o mesmo. outra coisa que é rapidinho, ó. Vamos ver se a gente volta com aquele nosso projeto de fazer corridas, viu? Do NT Run, que a gente ficou Aí naquela... eu pensei que Aquele era o dia ficou projeto da super animado namorada. lá. É, também, né? Mas, ó, sabe por quê? Ontem, o programa de ontem, falando sobre missões, fez eu hoje, 5h30 da manhã, levantar para sair caminhando pelo Sério? condomínio. Então a gente tem que Foi. repetir. Que orgulho, hein? Já que te Aí, ó, motiva. aí nisso eu lembrei. Tchau, Valeu, Lucas. Lucas. Até Tchau, mais. tchau. Valeu. Até mais. Valeu. Lucas, Tá tchau. vendo, ó? Tchau. Quem vai conversar Milagres já conosco? Mas você disse chega, você falou chega. Oi, Mas eles chega? não chegam. Você pode ver Chega que de fala conversa. chega, mas não chega, né? Chega. Vou receber o doutor Elmer, nosso convidado de hoje. E aí, pastor? Chega, chega. Chega mais, doutor Elmer. Bem-vindo. Tudo bem. Já viu que obrigado. pode ficar muito à vontade, Sim. porque talvez tenha chegado a pessoa adulta na conversa. Eu não deveria, mas vou dizer que eu estava levantando para receber o doutor. Tá falando quando ela fala Chega. chega é sério? A gente... Olha, é que eu não sei, vocês precisam decidir o que é do roteiro escrito do que é do roteiro falado. Ó, deixa eu dizer que ali foi um erro meu, Mesmo. mas a Maíra falou com o pastor. Maíra precisa seguir o Mas roteiro. o importante é que ele está aqui. Essa era a vontade de garantir a presença. Seja Bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Mais Muito de obrigado. 40, completa agora 45 anos como médico. Já me- deve ter vivido de tudo um pouco, ou pouco de tudo. Sim. E o tema de hoje é sobre fé em relação à medicina, à ciência. E eu já estava lendo aqui de uma das histórias impressionantes ocorridas no seu trabalho enquanto médico. E eu quero pedir que nos conte já previamente, para a gente continuar. Só antes disso, eu gostaria de, pegando aqui a deixa do pastor Aleixo, ele falou a respeito de espiritualidade. Isso. Algum tempo atrás, eu li o seguinte: todo ser humano, independente da crença, tem dentro de si a semente da espiritualidade. Todo ser humano, independente da crença, tem a busca incessante pelo transcendente. E
todo ser humano, independente da crença, tem uma saudade dolorida da eternidade. Por isso que para toda a humanidade, a morte é alguma coisa tão dura e tão difícil. Então, só para pegar aqui o caminho. Mas sim, você quer que eu conte a experiência? Ah, eu acho ela maravilhosa. Ah, por favor. Então tá bom. Eu estava operando, eu operava em um hospital ali em Campinas e tinha a instrumentadora de um dos principais cirurgiões plásticos de Campinas. Eu estava operando, ela entrou na minha sala e falou: doutor, você não pode ver a minha filha, ela sofre muito e sangra muito. Eu falei, tudo bem, me traz ela semana que vem para eu examiná-la. Na quarta seguinte, ela veio, eu examinei e vi que realmente era uma patologia, uma doença que precisaria ser operada. Marquei a cirurgia para 15 dias depois. Foi uma cirurgia muito trabalhosa, operei quarta de manhã, fui para o consultório, mais ou menos na metade da tarde, me ligaram do hospital. Falaram, doutor, vem imediatamente para o centro cirúrgico, porque a sua paciente está com hemorragia. Meu consultório era numa outra cidade, então eu tinha que pegar a estrada para chegar lá. E eu fui angustiado. Entrei em contato com o anestesista, com o pessoal do centro cirúrgico, para deixar tudo pronto, para deixar a paciente preparada assim que eu chegasse para que eu operasse. Chegar lá, a sala estava lotada. Então, como a mãe da moça era muito conhecida, então estava o diretor do hospital, estava o anestesista, todo o pessoal da enfermagem circulante, todo mundo dentro da sala de cirurgia. Eu fui lá, examinei a paciente, reavaliei, realmente era uma hemorragia muito grande. Refiz o procedimento, foi uma cirurgia de mais ou menos uma hora e pouco. Tudo bem. Cheguei, no dia seguinte fui a visitá-la, vi, estava tudo ótimo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai fazer a revisão daqui uma semana no meu consultório. Eu tinha 2 consultórios. Então, ela voltou na semana seguinte ao meu consultório, estava tudo bem. Eu vi, estava tudo perfeito. Conversamos, expliquei pós-operatório e eu falei, olha, está tudo ótimo, você vai fazer o seguinte, daqui um mês você vai fazer a próxima revisão. Se tiver alguma intercorrência, você me procura. Mas está tudo bem, graças a Deus. Na segunda-feira seguinte, eu estava no meu outro consultório. Enquanto eu fiz o primeiro retorno, ela virou para mim e falou assim, doutor, quem era aquele homem que estava na sala de cirurgia? Eu falei, tinha o anestesista, o diretor e eu. Ele falou, não, aquele homem que estava vestido de amarelo. Eu falei, desculpa, não tinha ninguém de amarelo. O uniforme do nosso centro cirúrgico é todo mundo azul. Ela falou, não, estava de amarelo. Eu falei, não. Tudo bem. Eu achei provavelmente pela hemorragia, ela deve ter ficado um pouquinho mais... Ela foi embora. Na semana seguinte, ela veio no meu outro consultório. Quando eu estava sentado, as meninas me avisaram, doutor, a paciente está aí. Eu falei, puxa, mas será que ela complicou e não me avisou de novo? Era para vir daqui um mês. Uhum. Ela veio para me trazer um mimo. A hora que ela entrou no consultório, eu estava sentado e nesse meu consultório atrás, aqui é uma foto do meu consultório. Então, atrás do consultório, Olha isso. atrás da minha mesa, eu tenho esse quadro, lá atrás. Assim que ela entrou, ela falou assim, doutor, é ele. Eu falei, como assim? É ele. É ele que estava na sala de cirurgia. Estava todo mundo de azul e ele de amarelo. Eu falei, não, mas como assim? Ela falou, é ele. Eu falei, bom, então você sabe, você deve ter uma ideia, você sabe o que significa isso, né? Uhum. Ela falou, não, eu sou budista. Eu falei, esse é Cristo. Quando a gente opera, a sensação que a gente quer ter é essa. Eu sou instrumento. Cristo está ali amparando as minhas mãos. Ela falou, nossa, eu nunca ouvi falar nisso. Eu nunca ouvi falar porque eu sou budista. Uau.
Então, às vezes, eu estava numa fase da minha vida, correndo, e você tem a sensação que a coisa está indo tão, sabe, é tudo tão por acaso, tudo por coincidência. E às vezes Deus se permite manifestar para dizer, não é coincidência. Amém. Incrível, incrível, Obrigada, gente. É doutor. de arrepiar mesmo, né, doutor? Obrigado. E essa foi uma das experiências, histórias que você ouviu aqui no nosso programa, e daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai conhecer mais outra história real, que eu tenho certeza de que também vai trazer aí aquela sensação boa, né? Aquele arrepio bom de saber e entender mais da presença de Deus ao nosso lado também. É rápido, a gente volta já já. De volta, já aproveitou, bebeu água, já fez a sua doação para o Anjos da Esperança, para Novo Tempo continuar levando essa mensagem 24 horas por dia? Já? Então tá bom, obrigado, hein? E agora é o momento de trazer para você aquela experiência incrível. Mas antes de trazer essa experiência, Darley já vai conversar com eles, deixa eu te lembrar o tema de hoje, milagres. Conta pra gente aí algum milagre que você tenha vivido. Tá em poucas palavras ali, eu sei que é difícil, né? A vontade é de contar fato a fato ali, certinho, mas detalhe por detalhe, mas de uma forma resumida, se quiser, compartilhe com a gente, tá bom? Ou se você presenciou, vivenciou algum milagre aí, compartilha também. 129-8315-0249, mas tudo isso através da fé, né? E a gente vai continuar estendendo mais esse assunto, mas antes, Darleide, é com você. Tem minha certeza que sou eu mesmo? amiga. Agora é Absoluta. você. Absoluta? Aham. Então eu vou para cá, para um cantinho muito especial. Tem chazinho quente, mas tem visita, o que é melhor ainda. Eu vou conversar agora com a Adriana e o Marcelino. Bem-vindos, tudo bem? Obrigada, tudo Muito bem? obrigado. Certa vez você desmaiou e por mais de 1 hora ficou desmaiada até que o seu marido chegou para te socorrer. Isso. Mas a história não é só assim, de chegar e socorrer. Tem algo incrível a ser contado. Boa tarde, bem-vindos. E quem é que me conta essa história, já que você estava desmaiada, é o Marcelino. É verdade. Foi um momento assim bem difícil para as nossas vidas, principalmente para mim. Eu lembro como se fosse hoje, assim, por volta das 13 horas da tarde, eu estava no trabalho e recebi uma ligação do trabalho onde ela estava. Inclusive, ela trabalhava ali a 2 quarteirões de casa. E falaram para mim assim, olha, Marcelino, corre para cá, porque a tua esposa está desmaiada e ela não acorda. Nós já chamamos a ambulância, mas eles não vieram, então vem para cá. E eu fui para lá. Eu não sabia o que estava acontecendo, não entendia nada do que havia acontecido com ela. E eu subi, ela estava no andar de cima, e ela estava caída lá no chão, desmaiada. E eu liguei para o resgate, mas a ambulância não chegava, começou um temporal em São Paulo. Tudo isso dificultou a chegada da ambulância. E eu comecei a ficar um pouco desesperado ali, porque eu balançava ela, chamava Adriana, meu amor, e ela não acordava. De repente, me veio na mente a história de quando Eliseu subiu sobre o garoto que havia morrido, e ali ele orou a Deus, e o garoto ressuscitou. E isso veio na minha mente. E eu ajoelhei do lado dela, sem saber o que tinha acontecido, ela não retornava, não voltava, e eu comecei a orar sobre ela, coloquei as mãos sobre ela, e todo mundo ali ao redor, e eu falei assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo com a minha esposa, mas por favor, traga ela de volta em nome de Jesus Cristo. Na hora que eu terminei a oração em nome de Jesus Cristo, ela fez assim, ó, e abriu os olhos. Ela voltou, e ali ela começou a passar mal, e a ambulância não chegava, só resumindo assim, já estava se passando quase 2 horas ela desmaiada, nesse momento que ela acordou. A ambulância não conseguia chegar, então eles mandaram uma viatura da polícia, e os policiais chegaram ali e me ajudaram a conduzi-la para o hospital. Chegamos ali no hospital, já era por volta de 15 horas da tarde. Isso era 1 hora, 15 horas. E ela não sabia, estava desorientada, ela não sabia o que estava acontecendo. Tanto é que ela começou a ficar tão desesperada, com tantas dores na cabeça, que ela queria bater a cabeça na pedra da recepção do hospital. E eu que segurei.
E aí conduziram ela para dentro do consultório. Aham. E ali tentaram fazer alguns diagnósticos. E aí presumiram mais ou menos, mas não falaram para mim o que havia acontecido. E ali deixaram ela dentro de um quarto provisório, na maca. Aí eu já fui ligando para familiares, aquele desespero, né, que bate dentro do coração da gente. E os médicos não me davam um retorno do que estava acontecendo. Adriana, você tem lembrança de alguns desses momentos, de quando você chega no hospital, por exemplo? Pouca coisa, porque, igual você falou, eu não me lembro de muita coisa, né? Quem conta a mesma história é o Marcelino. Eu lembro que quando eu cheguei no hospital, as médicas me perguntaram alguma coisa, eu devo ter falado, mas dali em diante apagou tudo. Não me lembro, não recordo. E o que vem a seguir é a descoberta de um caso muito grave. Isso só foi descoberto por volta de 10 horas da noite, porque eles levavam ela para fazer os exames, a tomografia, e voltava, falava que tinha que fazer uma nova tomografia, uma ressonância, e foram fazendo vários exames. E por fim, o que foi o diagnóstico? Aí o médico chegou para mim e falou assim: Marcelino, olha, infelizmente eu não tenho uma notícia boa. A tua esposa teve um aneurisma cerebral, se rompeu, uma artéria central, e tem sangue pelo cérebro todo dela. Por isso que nós tivemos que repetir várias vezes o exame. E ele falou: nem sei como te falar isso, mas até amanhã a tua esposa vai ter um derrame cerebral. Uau. E ela vai morrer. O médico da Adriana chegou a dizer que o caso dela era tão grave que a estimativa de vida era somente de 1 em 1 milhão. Doutor Elmer, essa gravidade se dá em relação a um aneurisma, em que proporção? Tudo depende da fase que você pega. Se você tem um quadro com aneurisma que rompeu, se chega a espalhar por toda a cavidade craniana, então você tem um índice de mortalidade muito alto. E se o paciente não morre, ele fica com sequelas gravíssimas. Em geral, quem tem um aneurisma em uma das artérias ou um dos vasos centrais, como ele falou, normalmente a pessoa fica vegetando o resto da vida. É isso que acontece. Uau. E assim foi, não é? E quando se dá, já consegue falar? Consigo. Segura a emoção, né? Forte. Você chegou a ungir a sua esposa. Isso. O médico falou tudo o que ia acontecer com ela, conforme o doutor explicou. E Ela ele poderia falou... ficar cega, poderia ficar Isso. vegetando. Você foi informado disso. Isso, exatamente. E aí ele falou: Marcelino, a única opção que eu tenho é você me permitir operá-la, abrir a cabeça dela. Porque ela só tem 2 opções. Ou ela morre, ou você me permite operar e a gente tenta. E eu sou um tipo de médico que eu gosto de ir para a guerra para tentar ganhar. E você vai unir junto com aquilo que você acredita e vamos juntos nessa. Foi o que ele falou para mim. Quando eu saí da sala dele, na hora que ele me deu o resultado que ela não iria sobreviver, eu caí no chão ali do hospital, no hall da recepção, e orei, clamei a Deus. Praticamente eu gritei com Deus, falei que entregava ela nas mãos dele como um sacrifício vivo. Mas que eu queria ela de volta em perfeito estado. Se não fosse isso, era para ele dar o descanso, porque eu não queria, conforme o resultado do médico, ela vegetativa para o resto da vida em uma cama. Foi assim que eu falei com Deus. E aí, ela foi para a sala de cirurgia, logo no dia seguinte, ela ficou em coma induzido. E antes da cirurgia, um irmão da igreja, e eu faço parte do ancianato da igreja também, e eu já ungi pessoas doentes. E aí ele me lembrou: Marcelino, você precisa ungir a Adriana. E aí eu peguei um óleo ungido, e o médico permitiu, até na UTI, ela estava em coma induzido nesse momento. E ali eu comecei a ungí-la. Eu chorava como criança. Imagina o desespero, né, do marido que está perdendo praticamente a família. E eu chorava muito, mas eu senti que a oração que eu fiz ali foi uma oração na qual eu nunca tinha feito antes uma oração dessa. Eu senti como se fosse igual aquela história da mulher que tocou em Cristo e falou assim, Cristo falou: eu senti virtude sair de mim. Eu senti virtude de dentro de mim naquele momento, naquela oração. Foi única. Foi única. Pastor Aleixo, o que é a cerimônia da unção? Ao dizer sobre essa expressão de fé
bíblica, como é que ela se dá? Explica pra gente. A unção, ela tem dois significados no texto bíblico. Ela é, primeiro, uma libertação. Se unge para que alguém seja livre de algo que está maior do que a capacidade dela de se livrar. Então, é a libertação de um vício, é a libertação de um opressor, é a libertação de forças malignas, é a libertação de uma doença. Mas em todos os sentidos, por exemplo, mas você pega, por exemplo, reis são ungidos. Davi foi ungido por Samuel. Da unção para frente, é uma cerimônia onde você diz que você está completamente entregue para a decisão de Deus. Depois da unção, na minha experiência, a situação sempre se define. Sempre se define. É quando você fala assim, Senhor, eu não vou lutar. E se entrega completamente. Essa é a unção. Davi era uma pessoa. Ungido, ele passou a ser outra. Porque agora ele está completamente sob o significado da unção. E essa é a cerimônia. É feita com óleo, uma cerimônia muito simples, é bíblica, é uma liturgia bíblica colocada lá, que se coloca se coloca a oração, o óleo na cabeça do enfermo e entrega-o. Preferencialmente, a unção deve ser feita com a pessoa consciente, mas quando isso não é possível e ela não está naquela angústia, quem está aprisionado à angústia, no seu caso, é o marido ali que está na angústia, aquela cerimônia de unção, ela tem esse significado de uma entrega completa e a pessoa está na mão de Deus completamente. Obrigada, pastor. Continuamos aqui, pode chamar o intervalo, pode aqui, e aí se dá a cirurgia, pós a sua unção. A unção feita sobre a Adriana. Como é que então transcorre a cirurgia? Foi um dia assim muito tenso. Eu chorava muito, eu não dormia, a igreja em oração, todos nós em jejum. Eu passei aqueles dias em jejum, jejuando por ela. Toda vez eu me emociono, não tem como não ficar emocionado com uma situação dessa. Tem quanto tempo que isso aconteceu? Tem 10 anos. 10 anos, 10 é anos. como se fosse ontem, como se fosse ontem. Tão vivo e poderoso que tudo aquilo foi. Exatamente. Então, foram 11 horas e meia de cirurgia. Meu Deus. E quando o médico desceu assim para falar, estava eu, meu primo, os familiares ali no hall do hospital, a fisionomia dele é como se eu tivesse perdido minha esposa. Então aquilo ali bateu um desespero muito maior. Mas ele falou, olha, a cirurgia foi difícil, mas correu aparentemente tudo bem. Eu não sei como ela vai estar pós-cirurgia, eu não posso te dar esse resultado. A gente abriu o crânio dela, tinha muito sangue, eu consegui clipar essa artéria. E há um detalhe importante que o neuro falou. Segura aí esse detalhe, pode ser? Pode, Nós claro. vamos para o intervalo e voltamos ainda ouvindo a Adriana e o Marcelino e conversando mais sobre fé, confiança em Deus, entrega, rendição em momentos difíceis, esperar a resposta de Deus. Fica com a gente, hoje o programa está muito inspirador. Vamos lá, assunto bom demais, a gente conversando por aqui no seu Entre Família. E falando em bom assunto, a gente está falando aqui sobre fé, sobre entrega a Deus, a gente está falando sobre milagres que Deus opera na nossa vida. E um desses milagres, já te pergunto aí, já agradeceu a Deus pelo ar que você respira hoje? Já agradeceu a Deus pela luz solar? Já agradeceu a Deus pela alimentação? Já agradeceu a Deus pela presença dEle na sua vida? Pois é, nós temos à nossa disposição vários remédios naturais que Deus deixou para a gente, como alguns desses que eu mencionei aqui e que nos ajudam. Um dos 3 pilares aqui que eu quero trazer para você, que é em relação à saúde física, à saúde mental e à saúde emocional. Todos eles devem estar interligados. E tudo isso aqui na revista Fique Leve você encontra para trazer uma vida mais leve, mais equilibrada, mais controle emocional para você, mais intimidade com Deus. Mas eu tenho conversado com Deus, tenho pedido um milagre para Deus, mas parece que esse milagre não vem, né? Quer entender melhor o plano de Deus para a sua vida? Talvez esse milagre já veio, mas você não percebeu ainda, né? Porque às vezes a gente quer a resposta do jeito que a gente acha que é melhor. Mas quando a gente confia em Deus, a gente sabe que o milagre, por mais que não seja como a gente queria, mas como Deus realmente sabe que é melhor, ele já tem acontecido aí na sua vida, tá bom? Então, sempre dê graças. E peça a sua revista também, chega de graça aí na sua casa.
revista Fique Leve. Chega de graça porque os Anjos da Esperança já pagaram para você receber, tá bom? Então é só pedir, nem o frete você precisa pagar. 120, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Aparece aqui na tela para você já pedir a sua revista Fique Leve. Chega gratuitamente aí na sua casa, tá bom? Antes de ir para o intervalo, a gente estava ouvindo uma história emocionante e a gente continua acompanhando agora, Darleide. Obrigada. Então, nós paramos no momento em que a cirurgia foi feita, mas acontece na cirurgia algo surpreendente, que você fica perplexo diante do que acontece para além do que o próprio médico, a própria ciência pode explicar. Conta pra gente, Marcelino. Verdade. O médico havia me explicado que onde havia se rompido a aneurisma dela era uma parte central do cérebro, que ele poderia desligar os nervos ópticos, causar vários problemas nela devido à delicadeza da cirurgia. E pós o término da cirurgia, ele me falou assim, ele falou, Marcelino, eu preciso te falar. Estava difícil tentar chegar no ponto exato ali para clipar com o equipamento a artéria da Adriana para executar o serviço, o trabalho. Mas eu preciso te confessar que parece que uma mão me ajudou. Ele falou assim, eu poderia cortar os nervos ópticos dela e de repente essa artéria se movimentou e se projetou na posição da minha pinça. E ali eu consegui ir concluindo a cirurgia dela. Ele falou, ela está indo para a sala de UTI, da UTI, você pode subir lá e vê-la, mas ela vai estar toda enfaixada, ela não sabe de nada, ela está ainda inconsciente. E aí meu primo estava comigo, nós subimos correndo ali para o, acho que o terceiro andar, não lembro agora direito, e o enfermeiro passando com ela na maca, com a cabeça enfaixada. E nós falamos assim, podemos falar com ela? O enfermeiro falou, ela não vai te ouvir. Mas eu peguei e falei assim, Adriana, meu amor. Aí ela abriu os olhos. Meu primo falou assim, Dri, tá tudo bem? Aí ela olhou assim e fez assim com a mão. Você lembra Fez assim. disso, Adriana? Não, infelizmente. Meu Deus. O médico falou que ela ficaria na UTI, talvez ali 3 meses, até voltar ao normal e tudo mais. Aham. Diante dessa história que você já ouviu e já recontou também, de ouvir o seu marido contar de quando você esteve nesse processo, qual é o teu sentimento, qual é a tua ideia sobre tudo que houve, qual é a tua experiência pessoal do que aconteceu em teu redor, ao teu redor? Experiência, é só gratidão a Deus. Só gratidão porque a gente não... foi um milagre, né? E milagre não se explica, né? Se aceita. Se aceita. E no primeiro bloco, o doutor Elber estava falando de uma cirurgia que ele falou que um paciente viu uma pessoa. Eu contei isso para o Marcelino porque quando ele foi fazer a unção em mim, eu vi um homem junto com ele. Só que eu não sabia que ele não estava com ninguém, ele estava sozinho. Aí, voltando para casa, eu falei para ele assim, Marcelino, quem era aquela pessoa que estava com você? Ele falou assim, mas não tinha ninguém comigo no quarto. Eu falei, tinha. Nos 4 cantos da cama onde você ia, ele estava junto com você. Ele falou assim, não, não tinha. Tinha, você Tinha, viu? eu vi. Você viu. Eu Pastor Aleixo, num dado momento, quando conversávamos sobre, você disse assim, mas Deus sempre está. E é verdade, Deus sempre está. Algumas vezes ele se mostra, se revela, outras vezes não, mas ele está. Isso a gente pode crer, não é? Deus, ele tem intenções. Nosso Deus é sempre bem intencionado e Deus tem um plano. Para algumas pessoas, a sensibilidade a ser despertada, o desenvolvimento dessa ligação com Deus, ele precisa de outras experiências. Para algumas, há uma necessidade dessa experiência. Deus está presente conosco, é uma promessa. Por meio do Espírito Santo, ele fala, estarei convosco todos os dias. Mas naquele momento, para a intenção dele, aquela experiência precisava ser vivida dessa forma. E isso é muito, muito importante em relação a Deus. É mais do que a capacidade de uma pessoa de perceber Deus naquele momento.
Porque se Deus não quiser ser revelado, nossas capacidades não o alcançam. Então Deus quis que esse milagre tivesse uma assinatura ali, porque isso faria efeito em algum momento ou em todos os outros dias da vida. E Ele tem um plano para isso. Maravilha! Como hoje, eu creio que alguém precisava ouvir vocês. Hoje, alguém precisava saber do que Deus fez de maneira em que Ele se revelou de maneira tão direta, em todos os momentos. Mais de 1 hora desmaiada sozinha, sem retornar. Uma cirurgia longuíssima, cerca de 12 horas. Com tudo o que foi acontecendo ao longo do caminho, Deus te usando enquanto marido, um homem temente a Deus, que creu que Deus se fazia presente para salvar a sua esposa, salvar sua família e hoje ser testemunho para a glória de Deus. Muito obrigada por vocês virem e compartilharem do que compartilharam. Muito obrigada por se permitirem também continuar sendo testemunha do que Deus fez, porque Ele quis, quando Ele quis, do jeito que Ele quis, e foi bonito demais mais uma vez. Obrigada. É Nós que gratidão sempre. agradecemos. Obrigada. Bom, vou voltar ali, me unir aos meus amigos, e aí a gente continua essa conversa. Quero até também ouvir o doutor Elmer sobre o que nós estamos dizendo em termos de fé, milagre, presença de Deus, enquanto médico, 45 anos, tantas vezes numa sala de cirurgia. Enquanto médico, o profissional, com toda a técnica, todo o preparo, mas sendo cristão, é entrar na sala de cirurgia e sente Deus, leva Deus junto, Ele está junto. Você sente, é impressionante. Todo dia de manhã eu acordo e falo, meu Deus, me ajuda a eu ajudar uma pessoa. Não permita que eu cause qualquer dano a um paciente. Hoje cedo, às 6 da manhã, eu estava na sala do centro cirúrgico. Eu fiz 3 cirurgias hoje. Eu fiz muita oração. Falei, Deus, eu preciso que o Senhor esteja comigo porque eu vou testemunhar. Então, foi interessante. Terminaram as 3 cirurgias, eu vi uma circulante virar para a outra e falar assim, nossa, como foram rápidas essas cirurgias hoje. Não foram rápidas. Eu sei o que foi. Vários pacientes vêm conversar comigo e falam, puxa, doutor, olha, né? Eu falo, eu sou instrumento. Eu só sou instrumento. Então, essa sensação, a sensação que ele contou a respeito de o cirurgião ir, tem o nervo óptico, a artéria está por trás, a hora que ele chega com a pinça, a artéria se expõe. A hora que ele falou, eu estava imaginando, eu já passei por isso. Eu faço cirurgia do aparelho abdominal. Às vezes eu trabalho ali onde o hilo, onde passa as artérias, veias do fígado. Quantas vezes eu preciso clipar, eu falo, meu Deus, se eu clipar errado, eu posso matar esse paciente. E eu vou, peço, e na hora que eu vou clipar, é incrível isso. Parece que vem para frente. Então, essa sensação é indescritível. Tanto que quando ele falou, eu me emocionei nesse momento. Porque eu falei, isso é verdade. Isso é verdade. Eu acho muito interessante isso aí, desculpa, Minal, é de que Deus personaliza seus milagres. Se eu estivesse num barco e puxasse aquela quantidade de peixes, eu não ia saber que aquilo é um milagre, porque só um pescador sabe que aquilo é impossível. Se falar para mim que uma artéria se deslocou, Agora, o médico sabe que aquilo é impossível. Então, tem milagres que não fazem o mesmo efeito para todas as pessoas, mas naquele momento, para aquele tipo de gente, Deus quis mostrar uma forma que seria impressionante para aquele coração. Isso é demais, né? Você se emocionou, eu não, porque eu não sabia. Eu não sabia que é o deslocar. Eu falo, uau, que legal, mas o médico fala, é isso aí. Isso sim é um milagre. E eu sou testemunha disso, né? Eu vejo isso, ele pode dizer, isso acontece comigo. Então, para quem? Deus está fazendo um milagre para alguma pessoa ali. Às vezes, vocês iriam ser salvos de outra forma, mas Deus queria salvar aquele centro cirúrgico todo. É verdade. Eu acho incrível quando o Dr. Elmer até diz que é um instrumento nas mãos de Deus, né? Porque isso é entender realmente quem nós somos e quem é Deus, né? Diferente de alguns casos, não, eu que dei a vida para aquela pessoa, eu que faço, está vivo por causa de mim. Não, é por causa de Deus, somos instrumentos. Né? Isso, exatamente isso. Real. E agora a gente vai até dentro do que o Marcelino comentou aqui também, né? Ele trouxe alguns pontos, pastor, falando sobre o jejum que ele fez, né? Ele falou sobre a busca a Deus e a gente vai
passar por alguns desses tópicos aqui agora também e entender nesse processo, né? Como que Deus, Ele vê quando a gente faz essa entrega total a Ele, colocando a nossa vida através de algumas formas como essa que Ele comentou, né? E a primeira que a gente ressalta aqui é buscar ao Senhor, primeiro de tudo. Eu acho que isso é muito, muito importante, porque Deus, Ele interfere, Ele age, mas Ele não muda os seus próprios projetos. O milagre e todas as ações de Deus é para colocar em alinhamento o plano, nunca para mudar o plano. A gente, no mundo mal, confuso, a gente muda a rota e Deus pode até fazer a gente caminhar por outro, mas Ele nunca muda o objetivo. Quero dizer com isso que, quando Deus fez o homem, Ele colocou o homem para representá-lo aqui. Ele nunca vai mudar isso. Muitas vezes nós tentamos devolver para Deus a nossa responsabilidade e Deus não pega e fala, isso é você. Por exemplo, o céu se fechar por 3 anos e meio, por ocasião da história de Elias, era aviso de Deus e aquilo já estava prescrito em Deuteronômio. Era uma maldição da lei, mas Deus falou para Elias orar. Ore para que o céu se feche. Por quê? Porque essa é função de quem foi feita a imagem dele. Deus age no planeta a partir dos seus representantes. Aí passou 3 anos e meio e Deus falou para Deus, agora ore para que chova. E orou e choveu depois que Elias orou. Quem tem a intenção de salvar o doente? Deus tem a intenção. E Ele quer fazer isso por meio de alguém. Fala, ore para que o doente se cure. Se está alguém entre vós doente, ore. O poder nunca vai ser de quem está orando, mas Deus nos colocou como representantes dele aqui. Quando o Dr. Hermer estava falando que ele hoje se entregou a Deus para fazer a cirurgia, esse milagre é tão real quanto o homem de amarelo. Só que aquele homem que Deus quis agora ser visto representando ele agora é um de terno cinza escuro. Mas é o mesmo Deus presente, Ele se faz presente por meio daquele que Ele criou para representá-lo. Então, buscar ao Senhor, Ele é um exercício tão importante, porque enquanto estamos orando, Deus está trabalhando no nosso coração para que nós não sejamos o empecilho para o milagre. O processo de orar e insistir nos muda para que o milagre não nos estrague. Isso é muito importante. Às vezes, quando a gente pede, naquele momento, você não tem o coração necessário para receber. Quanto tempo Abraão esperou pelo milagre de ter um filho? Ele só veio no momento que Deus falou, agora você está maduro para isso. Buscar o Senhor sempre é a primeira coisa a se fazer. E é o próprio Deus quem se move para que nós o busquemos. Exatamente. Nós não faríamos sem que o Senhor se aproximasse de nós. Eu sempre penso quando Jesus está em meio à multidão e a mulher do fluxo de sangue se aproxima dele, e a gente diz, ela se aproxima, ela foi buscá-lo, mas foi ele quem se aproximou dela, Sim. ele quem se fez passar perto dela. Afinal de contas, ele veio do céu para se aproximar de nós. Até quando ele confiar em pergunta, Deus. né? Quando ele pergunta quem me tocou. Quem me tocou? É o plano dele. Foi a intenção. A confiança que a gente coloca em Deus neste momento já é um milagre muito maior do que aquilo que a gente está esperando. Tirem a pedra. Se convencer uma pessoa a arrastar uma pedra de 1 tonelada, já aconteceu um milagre ali. Verdade. Se vocês me permitem, uma das perguntas que mais eu ouço como médico é por quê? O paciente morreu, por quê? O paciente ficou mais grave, por quê? E na maioria das vezes eu não tenho porquê. E várias vezes eu falo o seguinte, a pergunta não é por quê, é para quê. Para quê? Se nós imaginarmos que Deus é intencional nos milagres, Deus é seletivo nos milagres, mas por outro lado os milagres de Deus são temporários. Então, se Deus fez o milagre na tua vida, Ele está te oferecendo um pouco mais de tempo de vida. A pergunta é, O que eu vou fazer para com isso? quê? Para quê? Porque se Deus quiser encerrar, Ele vai encerrar. Perfeito. Sempre, né? Que a gente tem que olhar o plano de cima, né? Sim, Ó, Deus te quer eterno. Na experiência, exatamente, na experiência do Marcelino, por exemplo, com a Adriana, ele falou sobre jejuar. Ele ficou vários dias jejuando. Qual é o lugar do jejum no processo de quem está buscando a Deus? E eu quero ouvir o Dr. Elmer também, pastor, biblicamente, o que é o jejum? Penso eu que a gente em alguns momentos se confunde quando se utiliza do jejum ou quando experimenta o jejum. Primeiro a gente tem que entender que Deus nos quer no altar e não num balcão. Tenha em mente a figura do altar. O pecador chega com a oferta para o altar. Ele não volta com mais do que isso. A riqueza que ele ganhou no altar está dentro dele, nunca fora.
Então ali ficou o cordeiro e ele volta sem cordeiro. Portanto, ele volta do altar com menos do que ele estava fisicamente. O idólatra, o pagão, ele vê um balcão, ele entrega uma coisa para pegar outra. Mas não se faz nenhum tipo de troca com Deus que tem tudo. Não existe nada que você vai oferecer para Deus que já não seja dele. O que Deus quer é que você queira, mas ele já te tem. E isso é muito importante. O jejum, a primeira coisa que a gente tem que eliminar do jejum é tentar convencer a Deus a ser amável. Barganha. Ou convencer a barganha. Não, o jejum é o exercício de você se colocar numa relação de dependência dele, para com ele, ter a clareza mental para ouvi-lo e exercitar de fato essa mente, esse corpo que tende a ser escravo da própria vontade e sujeitar essa vontade de independência a Deus. Então, essa é a primeira coisa. O jejum não é necessariamente só de comida. Você pode, por exemplo, fazer um jejum dessa intoxicação de informações que nós, por exemplo, estamos tendo. Então, e isso é um efeito, né? A gente pode perceber isso em pessoas com confiança numa relação no ambulatório, no hospital, não é? É sem dúvida. A confiança ela é a base de todo o processo. E a primeira confiança que a gente tem que ter é em Deus. Porque Deus é criador, Ele é mantenedor. Então a gente vê as leis naturais e você fala, não, isso aqui é lei natural, isso aí... Não. A lei natural subsiste em cima de um Deus que diz, eu não mudo. Ele não muda não porque Ele é inflexível, mas porque Ele é fiel aos seus propósitos. Exatamente. Então, quando Deus diz, eu não mudo, a minha vida se baseia em leis. E quando eu tenho confiança no autor da lei, no mantenedor da lei, de saúde, por exemplo, automaticamente eu vou bem. Às vezes a gente acha, e Deus quando age conosco, nós somos físico, não é? Quando Deus age em nós e conosco, Ele age em processos físicos. Físicos. Ele não rompe com o seu próprio projeto. Não rompe. Então o que acontece? O jejum é sabido cientificamente que a pessoa em jejum fica em maior estado de alerta, maior concentração, maior poder de foco. Fora o efeito homeostático, né? Com certeza. Eu li 2 livros esses dias pode ser daqui até 5 anos, que me fizeram voltar para a Bíblia com alegria. Eu li um livro que chama O Cérebro do Mundo Digital. Ela fala da maneira como as informações estão chegando agora e a humanidade deixando seus hábitos de leitura. E lembrei de um Deus que escolheu se revelar por meio de um livro e quisesse que seu povo tivesse um exercício diário e contínuo de leitura profunda. Isso faz com que um cérebro seja diferente. Outro foi Nação Dopamina. Se você lê o livro, o que ela está falando no final é jejue. Como você cura um viciado? Mandando ele jejuar. E como você cura uma pessoa que está mergulhada numa dopamina e não consegue ter uma vida de disciplina? Jejuando, né? E não, coisa impressionante. Mas é incrível. Mas eu tenho uma pergunta para fazer também, se a gente tem tempo, que é assim, quando eu estou preocupado, quando eu estou ansioso, eu tenho um corpo diferente. Eu fico intoxicado. Sim. E dá para perceber isso, então, quando alguém está ali. E a gente está falando que essa é espiritualidade, mas o que está, de fato, sendo medido nessa espiritualidade é que ele está seguro. E uma pessoa segura tem um corpo mais saudável, não? É porque é o seguinte, a pessoa que ora, a pessoa que medita, a pessoa que confia, age no sistema límbico. O sistema límbico é uma estrutura orgânica. E existe a produção de neurotransmissores nesta área. Isso mexe com o organismo inteiro. Você aumenta serotonina e dopamina, que são hormônios do bem-estar, que protegem. Você diminui a secreção de adrenalina. É físico. Deus criou assim. Só que ele não esperou que a gente descobrisse. É isso. Entendeu? Por isso a pessoa que tem fé, a pessoa que medita, a pessoa que faz todos esses remédios da saúde, é evidente, os remédios da natureza, é evidente que vão ter uma vida melhor. Fantástico. Você viu que eles engataram ali uma conversa entre eles. Viu? Só Mas assistindo nós aqui, estamos menina. aqui, alô? Assistindo Estamos aqui, porque assim, gente, repete. Sensacional, né? Não é? É físico, o processo é físico. Deus se comunica fisicamente, Ele nos criou dessa matéria. Não tem como estar separado, E não né? há- O espiritual, o físico. A gente precisa dessa junção perfeita, né? E não há mais como negar que o jejum é esse
diria, instrumento para a gente experimentar o mais que Deus queira nos entregar, ainda que a gente não entenda. A gente não entende da ciência, nós somos leigos maiormente para não entendermos isso, mas obedeça. Vamos voltar para o ponto de obediência? A palavra de Deus diz sobre jejum, jejua. Ouça a voz do Espírito Santo, né? Próximo tópico, ouvir a voz do Espírito Santo que fala a todo instante. Uma coisa muito importante é que se popularizou e se romantizou o dizer do silêncio de Deus. É bonitinho, dá um bom versinho, mas isso não é bíblico. Deus não fica em silêncio. Nós nos ensurdecemos, mas Ele não fica em silêncio. Se isso aqui está perto de você, Deus está falando. Por que a fala de Deus hoje não é sobre um monte? Por que a fala de Deus hoje não é a partir de uma sarça? Porque Deus escreveu um texto. Então, se a gente for pensar na história da revelação de Deus, o ápice da revelação de Deus foi um Deus encarnado. A partir do momento que Jesus pisa na terra, não há mais nada de Deus para ser descoberto. E Jesus falou, quem vê a mim vê o Pai. Ali é o ponto fundamental e máximo da revelação. Isso significa que depois que Jesus pisou na terra, nós já temos todas as informações que precisamos. O que nós precisamos agora é entender como Ele nos ensina a viver. E por que eu estou dizendo isso? O Espírito Santo fala com você, mas nem todas as vezes Ele vai falar no seu ouvido. Ele vai te colocar um texto. Quando eu fecho a Bíblia e não quero ler a Bíblia, foi eu que decidi que Deus não falasse. Não Ele que disse que não ia mais falar comigo. Então, a gente muitas vezes espera uma coisa inexplicável dessa comunicação de Deus, e pode ser que ela aconteça porque Deus não abandona seus filhos. Mas Ele fala por meio da palavra. Isso a gente tem que entender e continuar lendo, porque aquela resposta que você vai precisar naquele dia, naquele quarto, já foi dado anos antes. Ele fala, a sua verdade é escudo. Então a gente compreende. Ouvir a voz do Espírito Santo, atente porque eu vou te dizer. O primeiro momento é ter um coração desarmado, rendido. Porque o maior empecilho da voz do Espírito Santo é a minha. Verdade. Bênção demais, gente. Assunto muito bom para a gente rever esse programa de novo e de novo depois no YouTube, tá bom? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, é o momento da sua interação, a sua participação, contando para a gente aqui se você tem vivido milagres, enfim, compartilhando com a gente já já. Olha, eu tenho praticamente certeza de que você já colocou aí na sua agenda de 24 a 28, agora semana que vem, começando na próxima segunda, a Semana Mente Feliz. Colocou ou não colocou? Escreveu ali no papelzinho, colou na geladeira, naquele imãzinho do gás, né? Colou? Então tá bom, hein? Se não tá lembrado ainda, se você talvez está chegando agora e não sabe qual semana é essa, roda o VT e você vai saber já já. Luto, casamento em crise, traumas, depressão, ansiedade. Encontre soluções para os seus conflitos emocionais e aprenda a lidar melhor com as suas emoções na Semana Mente Feliz, com a doutora Rosana Alves e o doutor César Vasconcelos. Semana Mente Feliz, de 24 a 28 de junho, às 8 horas da noite, aqui, na TV Novo Tempo. Agora você está sabendo, né? Então, de 24 a 28 de junho, começa segunda-feira da semana que vem, Semana Mente Feliz. Ah, mas não tem TV Novo Tempo lá na casa da minha mãe, do meu tio? Canal do YouTube da TV Novo Tempo, compartilha com eles e todo mundo vai acompanhar, tá bom? Combinado? Então, beleza. Chegou o momento da sua interação. Vamos lá, Darleide? Vamos. A Simone Freitas, de Brasília. Boa tarde, apresentadores queridos. Nós, Opa, obrigada. boa tarde, Simone. O tema dessa tarde me alegrou bastante. Experimentar o sobrenatural é a certeza de como Deus permite que a fé seja manifestada. Tive diagnóstico de câncer de mama, iniciei o tratamento de químio com a indicação de mastectomia radical da mama. O dia da cirurgia foi marcado, fiz o procedimento e saí de lá com apenas uma pequena incisão de apenas 2 centímetros. Milagre se explica, não se explica, só se vive. Olha, que grande bênção. Maravilha. Maravilhoso, né? Saber que Deus, como a gente comentou aqui, né? Deus tem tantos planos para a gente, né? E Ele pode permitir que sim, que o milagre aconteça do jeito que a gente quer ou que o milagre aconteça de uma forma diferente também, né? Que é aquele fato, no abrir e fechar de olhos, estaremos com Jesus, né, pastor? Não tem limite. A Márcia, boa tarde. Considero um milagre em minha vida há 5 anos atrás. Sou católica, minha mãe estava internada, câncer terminal. Estava lá há meses nesse sofrimento. Eu peguei sua mão,
rezei o Pai Nosso e pedi para tirar minha mãe daquele sofrimento. Isso foi por volta das 18 e às 19 horas minha mãe faleceu. Eu senti a presença de Deus naquele momento, naquele quarto do hospital, e consegui passar por esse momento sem tanto sofrimento por causa da minha fé. Sempre assisto vocês. Que legal. Um abraço. Obrigada, Márcia. Márcia. Um abraço para Grande você. abraço. Isso para mim é tão... Não, isso é tão milagre quanto a mãe dela estar respirando. Porque no começo do programa, o doutor estava falando sobre essa questão da morte. A morte não tem... Há milênios nós nunca domesticamos ela. Ela é indomesticável. Né? É uma ruptura. E alguém lidar com a morte e dizer, vou continuar, está tudo bem. Não é Deus? Certamente. É Deus. Certamente. Absoluta. Há alguns anos atrás, eu tive uma semana que eu vivenciei 2 mortes. Uma primeira morte foi uma paciente que tinha um câncer de estômago, caso bem grave, fez cirurgia, tirou o estômago, pedaço do esôfago, cauda do pâncreas, baço, foi para a UTI. Chegam na UTI, ela fez uma trombose venosa, uma embolia e faleceu. Fui chamado para atestar o óbito. A hora que eu cheguei lá, as filhas, em desespero, mas elas batiam a cabeça na parede. Uma se jogou no chão, se cortou. Foi assim uma cena, sabe, a morte como algo sem explicação, fim, acabou. 3 dias depois eu fui chamado à casa de um senhor que era pai de um pastor e sogro de outro pastor. Cheguei em casa, o senhor tinha acabado de falecer. A hora que eu cheguei, a casa estava uma tristeza. Mas eu não sei se alguma vez vocês já sentiram paz, que dá a sensação que você consegue pegar. Eu entrei naquela casa, parecia que eu conseguia pegar a paz no meio da dor. Então essa esperança é o milagre dessa senhora, que ela conseguiu encontrar paz no momento da dor, porque ela sabe que tem um Deus que vai além da morte. Exatamente. Isso é uma benção. Ver Deus em uma morte é tão milagre quanto você vê a morte se tornar vida. Continuar Chegar. confiando em Deus quando você esperava um milagre na perspectiva da cura ou da ressurreição que seja, é de fato maior prova de fé do que quando o milagre acontece. Exatamente. É exatamente isso. Verdade. Quando eu orei durante muitos dias esperando que a minha filha se recuperasse numa UTI e o fim da história foi a sua filha morreu, continuar crendo é muito mais milagre do que se ela estivesse comigo hoje viva e eu contando a história da cura. Eu sempre entendi assim, mesmo quando eu tinha só 21 anos de idade. Verdade. Enfim. E a gente entender, né, o que é realmente a morte faz toda a diferença. Né? O Eu que fico é... pensando, se uma pessoa pudesse ouvir todos os meus pensamentos, ela me amaria? Quantos dos nossos relacionamentos estão baseados no fato de as pessoas não nos conhecerem com profundidade? Agora, a pessoa que sabe exatamente tudo o que eu penso, conhece todas as minhas intenções, é a que mais me ama. Porque quem gosta de você, gosta por causa de. É E quem ama, ama apesar de. Apesar de Deus É sabe verdade. todas as minhas más intenções. E Ele me ama. Isso é tremendo. Maravilhoso, Verdade. Deus. Tem mais interações. Paula Moreira, parabéns pelo programa lindo de hoje. Deus Obrigada, também Paula. livrou meu marido da morte. Ele sofreu um acidente de moto e teve um traumatismo craniano. Graças a Deus, ele não teve nenhuma sequela e hoje tem uma vida normal. Foi uma forma de eu enxergar o poder e controle de Deus na minha vida. Amém, Paula? Grande bênção Obrigada. também. Mais outra interação chegando por aqui. Agora Vovó da Amélia, de Marília. Boa tarde, eu sou vovó Amélia de Marília, quero contar um milagre, vivi dentro de casa com meu filho caçula. Ele tinha 9 meses quando o médico desenganou de vida dentro do hospital. Já faziam 6 meses que ele vivia no hospital e o médico deu alta para morrer em casa, pois disse que ele viveria até um ano no máximo. Ele tinha asma. No quarto do hospital, eu ajoelhei e entreguei nas mãos de Deus. O arrumei e levei para casa. Deus libertou meu filho instantaneamente. Hoje está com 45 anos, é pai de um casal de jovens, ele é um humão, forte, trabalhador, grato.
Graças a Deus, diz Amém. a Amélia. Muito obrigada, querida. Muito legal. Como também agradecemos muito ao doutor Elmer, que acordou hoje madrugando para fazer já 3 cirurgias bem-sucedidas, graças a Deus, e vai continuar esse ministério de salvar, sendo mãos de Deus aqui na terra. Obrigada, doutor Elmer. E é um Eu que dos agradeço. pregadores que eu gosto muito de ouvir. Já ouvi vários dos seus sermões. Você encontra no site do UNASP. E procura lá, doutor Elmer, e você vai saber do que estou falando. Deus o abençoe. Vem acompanhado da sua esposa também. Como é o nome da sua esposa? Liane, Leandra, um abraço e obrigada também. Lindíssima. Pastor. Um dia, Darleide, 2,5 milhões de pessoas aproximadamente estão saindo do Egito. Eles estão compreendendo o que é ser povo de Deus com cabeça de escravo ainda. E no seu primeiro desafio eles já duvidaram. Viram o exército mais poderoso do mundo atrás deles e não havia saída. Eles estavam encurralados. Há montanhas de um lado, inimigos do outro e um mar de frente. Era a morte certa. Naquele momento Deus abre o mar para uma nação inteira passar. Um milagre, obviamente. O mar se abriu, eles passaram e saíram do outro lado, e o mesmo mar engoliu seus inimigos. Alguns anos depois, já com uma nova geração, uma nação que teve uma experiência no deserto, estava diante do Rio Jordão. Era a fronteira entre a terra prometida e a conquista da terra. E Deus fez esses homens passarem por ali também. Mas passaram mais alguns anos e 2 profetas, um aprendiz de profeta, um profeta júnior, e Eliseu e Elias, estavam os 2 lá. E tem um rio diante deles, a água estava lá. Agora com a capa se fez um caminho entre o mar e 2, não 2,5 milhões, nem 3 ou 4 milhões, 2 passaram pela água. Na volta, depois de ter percebido, visto, testemunhado e assumido agora esse ministério profético, ele tem um mar diante dele de novo, o rio, e ele tem que passar por isso. E Deus fez com que uma pessoa só passasse. Ele abriu o mar para milhões e fez milhões passarem pela água, mas ele também fez para 2 e como ele fez para 1. Em um outro momento dessa história, um profeta fujão, em pecado, em descrédito e com raiva no coração, está na água de novo. Deus não abriu o mar para Jonas, Deus mandou um peixe para ele, o engoliu e soltou. E agora deu uma ordem para que ele chegasse no destino que Deus queria, mas ele não foi via peixe, o mar não abriu, ele nem andou por cima. Ele pegou um barco e Deus mandou um barco para ele. E de barco ele chegou no destino. Deus abre caminho para o seu povo passar. Mas ele abre caminho para o seu povo em outro momento também, em outra circunstância. Deus abre caminho para o seu profeta passar. Deus abre caminho por um profeta fiel como Eliseu. Mas ele também, no mar, salvou um profeta infiel. Deus faz um milagre. Deus, no milagre, diz quem Ele é, muito mais do que dizer quem você é. Ele se dá e mostra o milagre. E todos esses milagres, eles podem ser compreendidos com a perspectiva de Jesus. E, por favor, atente que eu vou te dizer. No momento que Jesus nasceu, foi um grande milagre. A encarnação é um grande milagre. Jesus nasceu de uma virgem. Quem testemunhou esse nascimento? Quem? Maria, José, umas vaquinhas, umas ovelhinhas e umas cabrinhas. O maior milagre que o mundo viu até então, que a chegada de Jesus na terra não foi testemunhado. Jesus ressuscitou e saiu da tumba pelo poder divino, inexplicável milagre. Os anjos maus todos ali guardando a tumba e o maior exército do mundo naquela época estava lá. E o Filho do Homem sai de lá. Quem testemunhou? Ninguém, os soldados desmaiaram. O maior milagre que Jesus fez antes de ir embora, ninguém viu. Jesus esteve pendurado na cruz. Eu não sou médico, mas eu sei que uma pessoa colocada na cruz morre. Pode não morrer num dia, mas um momento vai morrer. Qual é o milagre de alguém morrer na cruz? Nenhum. Jesus colocado na cruz morreu, e se me colocar na cruz eu também morro. E esse foi testemunhado por todo o universo. Por quê? Porque o amor é o milagre. E se o amor de Deus não me convencer a ser dele, nenhuma outra demonstração de poder será. Deus preferiu que você, olhando para a cruz, e percebesse que você é amado, que Deus tem um plano para a sua vida e que quer viver para sempre com você, e somente nessa perspectiva você vai entender todas as outras intervenções nele.
Quando Deus falar, filho, você vai parar agora, ou quando Ele falar, filho, corra agora, é o mesmo Deus que está exercendo na sua vida o plano infalível dele. Se você é amado, você não precisa esperar mais nada, porque o Deus que te ama pode e vai levar você para o ponto em que Ele quer estar com Ele. Seja então, transmita então esse milagre da fé a partir do seu próprio coração e que outras pessoas tenham confiança por causa da sua também. Que lindo. Amém. Eu Deus penso seja que a Novo louvado. Tempo é um milagre também na vida de muita gente. Vendo aqui muitos comentários de pessoas agradecendo pelo que foi dito, pelo que elas estão vivendo hoje junto com a gente. Mas a Novo Tempo é todo um milagre. Os anjos da esperança fazem com a gente um milagre acontecer na vida de alguém, se unindo a nós para que nós continuemos levando esperança, fé, levando pessoas a confiar em Jesus. Muito obrigada a você que é um anjo da esperança. Se quiser ser um, ainda quem não é, fique muito à vontade, venha com a gente no 12 21 27 31 21. Você pode dizer, quero ser um anjo da esperança e nos ajudar, inclusive, a pôr na praça mais uma revista Esperança que vai levar conhecimento, saúde emocional, busca pelo poder de Deus de maneira bíblica e poderosa. Seja um anjo da esperança. Perfeito. E amanhã estaremos de volta com você em mais um Entre Família, falando sobre finanças, hein? Trocando incertezas por segurança financeira. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser. Tchau. Valeu, até gente. amanhã. Tchau. E aí,